Resumo do devocional diário e vespertino, Anoitecer com Deus, da data de 4 de outubro de 2024. Hoje abordaremos o seguinte tema: Anoitecer com Deus, de 4 de outubro de 2024. Os anjos não assumem nossa responsabilidade. Versículo base. Num certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus chegar perto dele e dizer: Cornélio. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 3. Atos 10, 3. Há uma lição preciosa para todos nós na experiência de Cornélio. Aquele centurião italiano por mim enfatizado ontem em nosso devocional e que amava a Deus. Deus ouviu suas orações e enviou um anjo para encaminhá-lo ao ilustre apóstolo Pedro, que estava na cidade de Jope, não muito longe de Cesareia, onde morava Cornélio. O anjo orientou Cornélio, que enviou imediatamente 3 homens para entrarem em contato com Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Enquanto esses homens se dirigiam a Jope, Pedro foi orar, na hora sexta, ou seja, pelo meio-dia, e logo após sentiu fome. Enquanto lhe preparavam a comida, teve uma visão. Viu o céu aberto e um lençol onde havia toda sorte de animais, répteis e aves do céu. Foi instado a comer, mas recusou 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 16. Atos 10, 16. Enquanto Pedro meditava sobre o significado da visão, os empregados de Cornélio chegaram até a casa. Pedro, dirigido pelo Espírito de Deus, hospeda aqueles homens e no dia seguinte dirige-se para a casa de Cornélio. Alguns dos irmãos que viviam em Jope acompanharam Pedro, qual não foi a surpresa ao chegarem e encontrarem Cornélio como todos os seus amigos e parentes reunidos, esperando por Pedro. Cornélio estava tão impressionado que quis adorar a Pedro, mas este não lhe permitiu. Foi por dessa experiência que Deus mostrou aos discípulos e aos primeiros cristãos que ele não faz acepção de pessoas. Naquele tempo era proibido para um judeu aproximar-se ou ajuntar-se com alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 35. Atos 10, 35. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo cobriu e caiu sobre todos aqueles que estavam reunidos e ouviram a palavra do Senhor. Mais admirados ficaram ainda aqueles judeus, que foram com Pedro, de ver que o Espírito Santo caíra sobre os gentios. Foi uma lição preciosa para Pedro e todos os judeus. Quando tudo isto chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos judeus que estavam na Judeia, houve grande consternação. Pedro foi arguído e acusado de comer em casa de incircuncisos. Pedro relata sua experiência. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 18. Os anjos poderiam haver transmitido a mensagem à família de Cornélio, mas Deus queria explicar que os anjos não assumem essa responsabilidade. O anjo encaminhou Cornélio a Pedro, e este testemunhou de Cristo e sua mensagem. Irmãos e irmãs, assim também os anjos do Senhor estão sempre empenhados em trabalhar pela felicidade de todos os irmãos e irmãs ganhos pelo precioso sangue de Cristo. Até amanhã, se Deus permitir, em mais um Anoitecer com Deus. Leiam este devocional que foi enviado para seu endereço no WhatsApp. Este devocional é de autoria do pastor reverendo Getúlio Gutenberg, reitor da Igreja Cristã Episcopal Cafarnaum,
da Diocese Litorânea do Nordeste do Brasil. Comunhão das Igrejas Cristãs Episcopais do Brasil.